Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Queria convidar você a abrir sua palavra no livro de Provérbios, capítulo 16. Todos acharam? Amém. A gente vai ler o versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti a Tua graça, a Tua bondade. Visita os nossos corações nesta manhã. Tu sabes, como já foi dito aqui nesta manhã, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes aquilo que está no nosso íntimo, Senhor. Por isso eu peço a Ti, Espírito Santo, tem liberdade de curar, de sarar, de trazer vida, de transformar vales áridos em mananciais de bênção. Em nome de Jesus, Pai, eu rogo a Ti esta manhã, Senhor, a Tua graça soberana sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria dar um tema para essa mensagem: o amor que purifica as intenções. Eu estava essa semana refletindo nessa mensagem e algo interessante que me chamou a atenção é que Deus, ele não vê somente o que a gente faz, mas Ele sabe por que nós estamos fazendo. Você já tinha pensado nisso? Amados, me deu um temor em relação a isso. Porque uma coisa é saber que Deus está vendo o que a gente está fazendo, mas outra coisa é saber que Ele sabe a motivação, por que a gente está fazendo aquilo. E esse verso, né, ele tem uma verdade importante, porque o amor verdadeiro, ele não somente transforma as nossas atitudes, mas ele permite que Deus molde as nossas intenções. E muitas vezes, muitas coisas que acontecem é por causa de intenções equivocadas. E eu queria, assim, conversar alguns pontos que esse versículo nos traz, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar é que Deus olha além das nossas ações. O versículo 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Existe uma tendência humana nesses dias que nós estamos vivendo, muito terrível. Por que ela é terrível? Porque tentam avaliar as atitudes a partir daquilo que a gente faz. E muitas vezes o mal pode estar revestido de uma boa ação. Vocês concordam ou não? E a gente precisa tomar cuidado. Porque geralmente às vezes vem algumas situações, né? E a gente pode ter alguns pensamentos assim: ah, eu fiz a minha parte, eu ajudei, eu falei a verdade, eu fiz aquilo que precisava ser feito. Mas Deus vai além disso. Sabe por quê? Ele pesa o espírito.
Essa frase me incomodou, né? E eu comecei a pesquisar o que é pesar o espírito. E uma pergunta, né, que me vem, né, à mente é assim, como se Deus estivesse perguntando não somente o que você fez, mas Ele pergunta por que você fez. E eu queria que a gente pensasse assim nas nossas ações no dia a dia, no nosso falar, no nosso agir, né? Porque a gente pode fazer muitas coisas achando que estamos fazendo certo, mas com motivações erradas. A gente pode corrigir uma situação ou agir de uma forma correta, mas com o coração duro, sem a sensibilidade. A gente pode cuidar de alguém ou fazer algo para o bem de alguém, mas esperando controlar as decisões dessa pessoa. Em 1 Samuel 16, o profeta fala uma coisa interessante. Porque o profeta entende que Deus conhece o nosso coração. Amados, nós precisamos entender isso. O salmista diz que antes que a palavra chegue em nossos lábios, Deus já sabe o que a gente vai falar. Mas a gente se engana, achando que as coisas estão no nosso controle. Em 1 Samuel 16, no verso 7, ele diz assim: o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Deus não está preocupado com o que está na nossa frente. Deus está preocupado com o que está no nosso coração. Como que está o nosso coração? Sabe, amados, Deus não se impressiona apenas com aquilo que a gente faz, mas Ele examina o que nos motiva a fazer. Porque um outro ponto, seria o segundo ponto que eu queria destacar, né? O coração pode esconder intenções que as razões não revelam. Nem sempre a gente consegue perceber claramente as nossas motivações. A gente não pode esquecer que 3 coisas militam contra o espírito. Vocês se lembram? Satanás, o mundo e nós mesmos. A nossa carne milita contra o espírito. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E muitas vezes a gente coloca toda a nossa consciência, as nossas ações, decisões, embasadas num coração enganoso, num coração enfermo. E isso, quando o profeta diz, né, que enganoso é o coração, significa que a gente precisa permitir que Deus examine. Por isso que é muito tremendo o Salmo 50, quando o salmista diz assim: Senhor, esquadrinha meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Livra-me. Porque às vezes a gente, sem assim pensar, a gente diz assim: eu estou fazendo isso porque eu amo. Mas qual é o maior amor? Ao Senhor ou aos nossos desejos carnais? E ontem eu estava conversando com alguns pastores, né? Eu falei uma coisa interessante. Nem sempre as coisas... A gente pensa que só as coisas pecaminosas aborrecem ao Senhor. Mas muitas vezes, amado, as coisas lícitas também aborrecem ao Senhor. Aquilo que eu posso fazer, mas às vezes não devo fazer. Tudo me é lícito, porém não me convém. Não é isso que Paulo diz? Não me convém. Eu posso fazer, mas não me convém. Aprove eu agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor, né?
Porque quando Deus examina profundamente, Ele começa a despertar em nós algumas coisas que a gente precisa se livrar. E, por exemplo, algumas coisas que nós precisamos nos livrar. Necessidade de reconhecimento, desejo de controlar, medo de perder. Jesus falou assim, você quer ganhar a vida? Perde ela. Mas às vezes a gente tem medo, orgulho, ressentimento, cobrança, desejo de aprovação. Todas essas coisas muitas vezes se tornam empecilho para que a graça de Deus opere nas nossas vidas. Eu queria dar um exemplo simples. Uma pessoa pode dizer assim, eu estou apenas tentando ajudar. Mas no fundo, o que ela está pensando é assim, poxa, depois que tudo que eu fiz por você, é isso que eu recebo em troca? Vamos ser sinceros, às vezes a gente não pensa assim, mas eu fiz tanto por esse filho ingrato e é isso que ele me retribui. Vocês já pensaram? Pensa comigo, Jesus na cruz, olhando, para todos aqueles que estavam ali. Talvez aquele soldado que estava colocando a coroa de espinho nele, Jesus curou a mãe dele. Talvez aquele que estava ali escarnecendo, Deus fez o primo dele andar. Jesus falou, poxa, eu fiz seu primo andar e é assim que você me retribui? Foi assim que Jesus fez na cruz? Jesus falou aquela palavra tão bonita no grego, tetelestai, está consumado. A obra eu fiz. E por amor a Ele, nós estamos aqui nessa manhã. Sabe, amados, a verdade dita sem amor, ela se transforma em dureza. Efésios 4:15 nos chama a atenção e nos ensina a falar a verdade em amor. É possível cuidar de alguém e ao mesmo tempo não exigir o controle. É possível corrigir alguém sem humilhar essa pessoa. Porque quando a gente vê alguém fazendo uma coisa errada, nós precisamos chamar a atenção. Mas a gente precisa fazer em amor. Corrigir em amor. Com graça. Servir as pessoas sem esperar retribuição. Porque a gente está servindo para Ele. E Ele que é o nosso motivo de toda adoração, como já foi dito aqui essa manhã, Ele não requer de nós. Ele só espera a nossa gratidão. É verdade ou não? Amém. Que coisa maravilhosa. Porque um terceiro ponto que eu queria destacar, o amor verdadeiro purifica toda motivação. O amor bíblico, ele não ensina a gente e ele não trabalha em comportamento. O amor bíblico nos ensina a ceder, a perder, a não esperar nada em troca. Eu acho muito bonito quando um celebrante celebra um casamento e cita 1 Coríntios 13. Mas eu queria que você pensasse comigo aonde esse texto está inserido. Vocês já prestaram atenção? Ele está inserido em Coríntios quando Paulo está ensinando acerca da ceia, dos dons e depois da ordem e decência no culto. Não é isso? 1 Coríntios 10, 11, 12, ceia e dons. 14, ordem e decência no culto. E aí o 13, a excelência do amor. Vocês percebem? Não tem como a gente participar da ceia sem o amor. Não tem como a gente ter ordem e decência no culto sem amor. O amor é a chave. O amor tudo suporta, tudo sofre, não espera. Não é isso que diz ali o texto? Não arde em ciúmes. O amor tudo suporta.
E tem um que é o mais lindo de todos: o amor jamais acaba. E infelizmente hoje tem casais dizendo assim: o amor acabou. Deixa eu dizer, isso é uma mentira de Satanás. Porque eu creio na palavra. E a palavra diz que o amor jamais acaba. Amém. O amor jamais acaba. Falando aos Romanos, no capítulo 12, verso 9, Paulo escreve: o amor seja sem hipocrisia. Amados, eu já falei aqui para vocês uma vez, mas assim, mais uma vez, a hipocrisia, a palavra hipocrisia, ela tem uma raiz no grego que é um sentido de alguém que está representando uma peça teatral, um ator. Então, quando ele fala o amor sem hipocrisia, é um amor que não está sendo representado, mas é um amor que a gente está vivendo. Eu demonstro com ações verdadeiras. Por isso, 1 Coríntios 13 nos ajuda a compreender o amor. Por exemplo, não busca os próprios interesses. O amor não se ensoberbece. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E por último, como eu já disse, o amor jamais acaba. Se a gente observar, o amor verdadeiro não faz perguntas. Vocês já prestaram atenção? 1 Coríntios 13 não tem pergunta, só tem afirmação. Ele não pergunta o que eu posso fazer, como eu posso amar. Mas ele dá uma instrução, como eu estou amando. O amor purifica as nossas intenções. Deus, amados, usa a sua palavra para revelar o que está no mais íntimo do nosso coração. Por isso que eu não sei se você tem experiência, mas às vezes a gente está no nosso devocional lendo a palavra e a palavra nos confronta. Glória a Deus por isso, porque a palavra precisa confrontar as nossas intenções. A purificação das intenções está no mover de Deus em nós. Quando a gente permite que o Senhor esteja no controle. Por exemplo, Hebreus 4:12 declara que a palavra de Deus ela é capaz de discernir. Vamos ler, é muito importante esse texto. Hebreus 4:12. Todos acharam? Olha que interessante, amados. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de discernir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do... Aonde você está buscando entender o teu coração? Mas, em nome de Cristo, nós precisamos responder essa pergunta hoje. Aonde? Pois é aqui. Eu estou gravando umas aulas para o Tony, né? Sobre o que eu ministro lá nos seguidores. E eu estava pensando assim, falar sobre as ferramentas de interpretação bíblica. Mas aí eu parei e pensei, se a Bíblia é um manual de regra de fé e conduta, amém? Você crê nisso? Amém. Então você não concorda que nós precisamos entender ela? E para entender a Bíblia,
Só tem uma forma da gente entender a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Nada fora da Bíblia. Porque se a gente buscar algo fora da Bíblia, é heresia. A Bíblia explica a Bíblia. Jesus Cristo é a chave hermenêutica de interpretação bíblica. E quem está nos ajudando a entender as nossas motivações? Aonde nós estamos buscando? Porque a gente diz, a Bíblia é minha manual de regra de fé e conduta, ou fé e prática. Mas na hora que eu preciso, eu busco aonde? Vocês percebem? Hebreus está nos ensinando que a palavra de Deus ela é capaz de discernir. A palavra não apenas ensina o que fazer, ela revela o que nós estamos fazendo. Por isso a gente precisa aprender a orar. Por isso Davi, amados, entenda o coração do salmista. Olha Davi escrevendo no Salmo 139. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Antes de Deus conhecer o coração, ele pede para sondar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Essa é uma oração, amados, que tem que ser prática de vida. Nós precisamos orar. É a oração de quem alguém deseja verdadeiramente que Deus esteja no controle. Que o Senhor esteja guiando meus passos, dirigindo o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Porque a gente pede a Ele, Senhor, sonda-me. Mostra-me aquilo que está em discordância com a Tua vontade. Amados, quantas decisões a gente toma no dia a dia, vamos ser sinceros, e a gente não ora. A gente não busca uma direção. A gente toma decisões e às vezes embasadas num coração que é assombrosamente, terrivelmente enganoso, corrupto. Não é isso que Jeremias falou? A gente já leu agora há pouco. Perdão eu estar citando vários textos, amados, mas eu quero confirmar na palavra a importância que a gente precisa da palavra. Mais uma vez, se ela é uma regra de fé e conduta, o meu manual, eu preciso obedecer, eu preciso seguir. Porque quando Deus purifica o coração, o amor fica evidente. O amor fica visível. Eu não vou precisar mais falar do amor. As pessoas vão começar a ver o amor de Cristo em minha vida. Porque as minhas motivações, elas são purificadas. E aí os nossos relacionamentos começam a mudar. Porque o amor vai deixar de ser condicional. O que é um amor condicional? Eu faço se você fizer. Você está colocando uma condição no amor. Isso é ser um amor condicional. Ele passa de ser... Ele deixa de ser condicional e ele passa a ser gracioso. Eu faço porque Cristo me ensinou a amar. Não é isso? Eu posso amar porque Ele me amou primeiro. Então eu sei o que é o amor. Amados, isso é profundo, é muito tremendo. A gente deixa de ser controlador. O que é deixar de ser controlador? Eu preciso que você faça do meu jeito. E a gente passa a ser servidor do meu irmão. Eu quero contribuir. O que eu posso fazer? Que coisa maravilhosa, amados, quando a gente serve. Hoje de manhã aqui nós fizemos um exercício desse amor servidor, né? Que eu até falei pro Norberto assim, Norberto, às vezes, essa semana eu estava num hotel, numa
uma conferência de pastores, o café era um pãozinho com manteiga e café preto. Olha que benção o café essa manhã aqui. Tinha tanta coisa que eu nem sabia o que comer ali. Esse é o amor que serve. É o amor que não espera nada em troca. É um amor que quer servir. Um outro que nós precisamos deixar de ser carentes por reconhecimento. Sabe por quê, amados? Deus conhece as nossas intenções. Você já parou para pensar nisso? Deus conhece. Então a gente precisa aprender a descansar em Deus. Como eu estava falando domingo passado, é gostoso a gente ver ali, né, a vitória de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? É legal, né? Mas eles ousaram a desafiar, amados, um monarca, um ímpio monarca, que chamou o Deus dele. Quem é esse Deus que pode vir contra mim? E termina dizendo: eu quero servir ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí eu fiquei pensando essa semana, né? Ainda eu estava digerindo essa palavra de domingo, eu estava pensando assim, né? Quantas vezes a gente é confrontado? Mas cadê o seu Deus? Ele não sai de perto. Aí ontem eu conversava com alguém e a pessoa falou assim, que o texto ali, eis que estarei convosco até a consumação do século. A pessoa falou para mim: Chico, a melhor tradução aí, eu estou com vocês. Porque Ele está. Amém. Ele está em meio às fornalhas que às vezes a gente está inserido. Ele está. Ele não vai, talvez esteja, ou ele está ocupado, ele está em reunião, o celular dele está bloqueado, não atende, não responde. Não, o Senhor está presente. E Jesus nos ensinou o modelo. Ali em Filipenses, capítulo 2, verso 5, Paulo diz que tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de amor, de servir, de estar. Porque quando o coração, amados, é transformado, ele produz atitudes transformadoras. Quando Deus trabalha no nosso coração e começa a mudar, tem um texto em Provérbios, capítulo 4. Esse texto ele é muito conhecido, mas eu creio que esse texto é um texto difícil. Não sei se você pensa assim, mas ele é difícil. Talvez você já tenha lido, né? Poxa, que texto bonito, né? Mas nós precisamos colocar ele em prática. Porque quando Deus trabalha, ele começa a mudar. Então, o autor de Provérbios ensina no versículo, capítulo 4, no versículo 23, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Dele procedem as fontes da vida. Eu posso fazer uma pergunta? O que você tem guardado? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. O que nós temos guardado? O problema é que muitas vezes a situação não está simplesmente naquilo que a gente está fazendo, mas está na fonte que nos motivou a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Vocês entendem isso ou não? Eu estou tentando ser bem simples, amado, mas eu sei que isso é muito profundo. Porque muitas vezes a gente está vivendo assim, sofrendo, com dor, com amargura, em cima de sentimentos que
A gente precisa se libertar, se livrar. Porque Deus não está nisso. E muitas vezes, se essa fonte que está em nós não é a fonte da vida, mas é o orgulho, todas as nossas ações são motivadas por... Vocês percebem como é sério? Vamos supor, se muitas das nossas ações estão motivadas por uma busca por reconhecimento, todas as nossas ações vão ser em busca de reconhecimento. Mas a palavra está nos ensinando que a gente precisa guardar o coração de todo engano. Vamos pensar se a fonte é o medo. Até o cuidado pode se transformar em controle. Então a gente tem aquele cuidado excessivo. E nós precisamos confiar que Deus está trabalhando, Deus está agindo. E às vezes as coisas precisam sair do nosso controle. As coisas não podem ficar na nossa mão. A gente tem que confiar naquele que nos chamou. Amém. Naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou... Nós estávamos numa vigília um dia e o João Alfredo falou sobre esse versículo, não sei se você lembra, João, ali na casa do Magno Ediene. Para mim foi tão tremendo ali, porque o João Alfredo falou assim, ele é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque às vezes a gente pensa alguma coisa, né? A gente limita Deus nos pensamentos. E Deus não está limitado. Deus ele pode fazer infinitamente mais. Até se você está pensando que não consegue, Deus faz. Então a gente precisa ser liberto daquilo que quer nos controlar, que quer limitar, que quer apagar a chama do Espírito que está em nós. O Senhor Jesus disse para os discípulos assim, é necessário que eu vá para que o Paráclito venha. Por quê? Porque o poder de Deus ia habitar em cada um de nós. O Espírito Santo está fazendo morada em cada um de nós. E ele é o poder de Deus para nos ajudar a vencer o medo. Não é isso que João ensina em 1 João capítulo 4, 18? O perfeito amor lança fora o perfeito amor. Quem é o perfeito amor? Então, quando a gente entende que Ele é a fonte do amor, as nossas ações começam a carregar graça, paciência, misericórdia, humildade, verdade, generosidade e liberdade. Sejam livres. Amém. Naquele que nos ama. Amém, amados? E eu queria concluir dizendo que Deus não está em momento algum interessado em apenas construir em nós aquele ser humano que faz todas as coisas certinho. Se a gente olhar todos os exemplos bíblicos, né, a gente vê as pessoas erraram muito, mas isso não quer dizer que Deus não estava junto. Tirando Cristo, o varão perfeito, todos os outros erraram. Talvez você pense assim, mas eu sou um pecador, não consigo fazer direito. O Senhor está falando especificamente com você essa manhã. Permita que o amor dele te constranja. Amém. Que o amor dele molde o seu pensar, o seu agir, o seu falar. Porque o Senhor deseja que nós tenhamos um coração disponível para que Ele trabalhe, moldável. O Senhor quer tirar aquele coração empedernido, né? E quer transformar num coração moldável, que Ele possa moldar e transformar. Porque quando Deus purifica as nossas intenções, as nossas atitudes deixam de ser apenas corretas e elas passam a revelar o caráter de Cristo em nós. Amém, amados? Que o Espírito Santo possa nos consolar
nos fazer ver diferente. Eu creio que o Senhor, nessa manhã, quer curar nossos corações. Amém. Quer transformar aquilo que muitas vezes nos impede de ver o fluir do Senhor nas nossas vidas. Amém, amados? Que a gente possa permitir que o Espírito Santo fale, ministre, toque os nossos corações. Amém, amados? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Amém? Podemos louvar ao Senhor? Amém. Vamos louvar ao Senhor, amém?